Quando você morre, está morrendo seu corpo físico. E você vai de encontro à sua origem, que você é luz. Todos nós somos luz. Você é o seu amigo, o seu inimigo, o pior bandido que existe na face da Terra, o próprio Lúcifer, né? Originalmente, ou seu mentor, ou Jesus Cristo, originalmente todos nós somos luz. Nós somos espírito, a essência é luz. Acontece que para a gente se manifestar aqui na Terra, não dá para vir com essa luz. Porque essa luz aqui se desintegra, ou desintegra a Terra, né? Como a gente não pode, por exemplo, chegar perto do Sol, que é uma luz, né? Por quê? Porque vai derreter. Nós não temos estrutura biomolecular para poder resistir a isso. Então, como aqui é um mundo de terceira dimensão, tudo que tem comprimento, largura e altura, né? E é um mundo de massa, então a gente precisa de uma massa, que é esse corpo de carne que a gente produz, nós construímos, nós criamos, para poder se adaptar às condições aqui. E tanto é interessante você entender que qualquer desenhista, para colocar uma imagem no papel, ele pode fazer isso com um lápis preto em cima de papel branco. Por quê? Ele retrata a sombra, porque a luz existe. Ela já é o papel branco. Mas ele vai dando as nuances de sombra para parecer uma figura que vai te dar a tridimensionalidade. É assim que funciona. Luz e sombra. Qualquer pessoa que desenha sabe disso, né? As pinturas com as suas cores também retratam sempre a ideia de sombra e luz, que é para dar a tridimensionalidade, o mundo holístico, né? Para a gente enxergar comprimento, largura e altura, ou seja, uma forma. Então essa forma pertence exatamente à ideia do planeta, o tipo de vibração energética que existe no planeta. Então, quando a gente vê vulto, quando a gente sonha e vê aquelas pessoas, um pesadelo, vê aquelas figuras horrorosas e tal, com formato de morte, de caveira, etc., nós estamos vendo, na verdade, o corpo astral das pessoas, que independente do corpo físico, que é a carne, nós temos um corpo feito da matéria da Terra, que se chama corpo astral, que é feito de uma matéria um pouco mais sutil, que a gente só consegue enxergar em desdobramento, ou seja, se nós estivermos com esse corpo fora do corpo físico. Quando isso acontece? Quando você dorme. Quando você dorme, o corpo físico, que precisa de uma recuperação energética celular, para renovação celular, para ter vida, ter saudável, né? E aí você, esse corpo astral, que é o espírito que domina esse corpo, ele sai fora e continua vivendo a vida. Por quê? Porque esse corpo astral mais sutil, ele não é como o corpo físico, precisa de comida, de ar, de oxigênio, não. Ele não tem sono, não tem fome, não tem sede, então ele continua vivendo a vida dele, a experiência. Mas é uma energia um pouco mais sutil. O corpo físico, então, você não consegue enxergar com os seus olhos. Você consegue, com a clarividência, enxergar com o terceiro olho. E na situação de dormir, sonhar, você consegue ver. Por quê? Porque esse corpo vive na quarta dimensão, que é exatamente o mundo do sonho. Por isso que é muito raro. Você não consegue enxergar espíritos com os seus olhos físicos. Não existe, não é possível, né? Porque não existe essa relação de luz e sombra. Então, o que temos que entender é que a gente consegue enxergar o espírito quando estamos aqui, na terceira dimensão, mais preparado com a nossa mente na quarta dimensão, ou seja, estamos dormindo, sonhando maravilhas, vamos ver espírito de luz. Ou, com pesadelo, vamos ver espíritos escuros, mais sombra, né? E se você desenvolver o processo de clarividência, que é muito fácil de desenvolver, que nós ensinamos você a fazer isso nos nossos cursos, né? Você consegue entender a diferença da sutileza entre enxergar um corpo de luz ou de sombra com os dois olhos ou com o terceiro olho. É muito simples de fazer, mas tem que treinar. E esse treinamento a gente te ensina e você faz. Então, espírito não tem forma. Luz tem forma? Você consegue enxergar uma forma de uma luz? Não. Você consegue enxergar intensidade de luz ou cores, porque se produzem lâmpadas, né?
com diferenças de cores, mas é artificial. Porque, na verdade, você é luz, mesmo estando na ignorância. E quando você está na ignorância, você é sombra, você atrai a sombra para você. E quando você se desfaz do corpo físico, que é chamado morte, se você não tem compreensão desse sistema evolutivo que você está, ou seja, não está pronto para ir para a sua origem, você vai ficar por aqui, no chamado umbral, que seria o purgatório, para os católicos, né? Então, porque você ainda está com a forma do corpo físico, aquela mais sutil, que nós chamamos de corpo astral. Mas também o seu mentor, ele consegue ser enxergado, se você treinar para isso, com o seu corpo mais sutil, que é o astral. Por quê? Porque ele é mentor, ele está na espiritualidade, ele não tem corpo físico, massa, para se manifestar na Terra. Então ele se comunica com você na 4ª dimensão, por telepatia. E aí não precisa corpo, não precisa forma. Precisa sentimento.